Alô, 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 alô. Olá. Ui, aqui tá tão bom. Nossa, na rua tá um calorzinho. Na rua tá um calorzinho. Ah, olha, então, vamos ver. Olha essa aqui. Vamos ver se tem mais alguém que eu sei quem é. Olá. Não, né? Não. Alô, alô. Não tá esquecido, tá? Alô, alô. Alô. Você me escuta então. Ok. Deixa eu baixar aqui para ver se tem alguma coisa assim. Ok. Meus amigos, então. Agora que eu falei mais alto, deu para perceber. Meus amigos, então, um bom dia. Espero que esteja tudo maravilhoso na vida dos amigos, né? Nós teremos hoje a nossa matéria favorita. Não tem como não gostar, né? Da nossa maravilhosa matemática, a matéria favorita de 5 a cada 2.000 pessoas, né? E, meus queridos, a gente, como tempo sem se ver ao vivo, digamos assim, né? Mas agora a gente tem um foco na nossa maravilhosa URGS. O Enem passou, né? Foi-se. Espero que vocês tenham conseguido bem, tenham conseguido fazer, que tenha dado tudo certo com os amigos, né? Mas uma coisa que é importante dizer é que a URGS ela tem um foco totalmente diferente, né? E isso a gente vê na construção das provas, e a gente vê na construção que a gente tem ano a ano, tá? O Enem é uma prova que não tem muito como um professor chegar aqui e dizer assim, ó, vai cair essa questão e eles vão falar assim e eles vão dizer assim, né? A gente diz, olha, a matéria é essa e eles vão pedir qualquer coisa dessa matéria. A URGS é diferente. A URGS, gente, basicamente a gente pode dizer, olha, eles vão pedir essa matéria, mas eles vão cobrar assim e eles vão falar assim, tá? Então, essa vai ser a grande sacada e essa vai ser a grande diferença para a nossa prova da URGS, tá? Eu e o professor Rodrigo, a gente deu uma dividida, digamos assim, nos assuntos, tá? Eu tenho bastante coisa para falar com vocês, então já se preparem, porque a gente vai falar muito nesses dias, tá? Eu vou usar bastante o nosso maravilhoso livro de revisão, tá? E o motivo de que eu vou usar bastante, mais do que um motivo a gente tem, tá? Primeiro é porque ele é um material que ele é bem focado no que vai ser cobrado na URGS, ele é bem focado no que vai aparecer. Porém, ainda assim, a gente vai fazer exercícios extras, principalmente os mais novos, tá? Porque aqui a gente tem alguns exercícios um pouco mais antigos. Mas um dos motivos que eu gosto muito, e eu sempre falo quando é possível, olá. Aproveitando a presença dos amigos, novamente um bom dia, espero que vocês estejam vivos. Mas o que eu estava falando é o seguinte, um dos motivos que eu gosto muito de usar esse material aqui, eu sempre acho interessante, eu sempre gosto de pensar, não sei se vocês já fizeram isso, eu espero que sim, mas se vocês chegaram a abrir esse material na primeira página, nessa página aqui, né, onde diz quais são os autores, não sei se vocês chegaram a ver, sim, mas eu sempre gosto de ver que os autores tem o Paulo Silva, tem o Paulo Vargas da Silva Meira Júnior, não sei se vocês conhecem, se não me engano, né? Que estava aqui há pouco tempo, né? Eu não lembro que vocês tinham aula antes, né? O Jorge Alberto, eu confesso que eu não sei quem é, mas Floriano já foi meu colega também. Então, é sempre legal pegar um material que é feito por pessoas que a gente tem aula junto. Olá, bom dia. É sempre legal ver que os nossos profs mesmo, eles escreveram um livro. Acho sempre interessante a gente dar uma olhada nisso, né? Então, é um material feito por gente que conhece, né? Pelo pessoal que sabe do que está falando. Né? Então, por isso que a gente tem essa questão de usar e tudo mais, certo? Como é que vai funcionar, gente? Vai ser basicamente... Vocês ficaram com frio, isso? Se chegaram... Eu saí da rua, eu estava vindo da rua lá, eu estava com calor, eu disse, nossa, ele tá bonzinho, mas tudo bem, pode desligar, fica à vontade. Não, isso não faz parte. A maldição do ar-condicionado ligado para sempre, né? Todo mundo congelando assim. Eu vou apagar aqui as relações ecológicas, né?
Hoje eu dei uma olhadinha e não tem tanta mentira hoje, né? Hoje é mais normal, né? Botou coisas mais... Palavras que existem, uma coisa assim, né? Tem aqui o gregarismo, como vocês dizeram, né? Ah, tu consegue. Não, é o choque da chegada. É o choque da chegada, né? Tu entra e tu fica, meu Deus, onde é que eu entrei? Mas depois, né? Mas é muito... O meu pai, por exemplo, já teria dado uns 25 tapas. Ele é da base do tapa, sabe? Ele diz, não, eu não sabia que funciona. Daí depois passa o tempo e diz, esse completo tá meio ruim. Por que será? Tu agrediu ele durante 2 anos? O que tu acha que tu comprou? Olha aí! Deu? Aí, olha só. Ah, que beleza. Já tô com calor, cara. Brincadeira. Ai, gente, olha. Então, assim, ó. Como é que vai funcionar o nosso esquema nas próximas semanas, tá, gente? Nós temos muita coisa para ver, certo? Então, vai ser num nível rápido, tá? Numa velocidade. Olá! Vai ser num nível, assim, rápido, tá? Vai ser na velocidade mais assim, sem muito, né, lenga-lenga. Olá! Que dia. A gente vai falar de muitos assuntos, basicamente os mesmos que a gente teve durante o nosso ano. A gente tem 2 ou 3 assuntos novos que o Enem não traz, mas esses vão ficar um pouco mais para frente, né? Porém, a gente vai ter a visão da nossa querida URGS, tá? Hoje, excepcionalmente, não vai ser sempre assim, né? Mas hoje, excepcionalmente, a gente vai falar 3 assuntos de uma vez só, né? O motivo que são assuntos que têm uma ligação entre eles. Então, na nossa maravilhosa apostila, meus amigos, a página que a gente vai ver é a página de número 15, onde tem escrito a palavra matrizes. E aí tu vai dizer, matriz, mas já irei falar para vocês o seguinte, a URGS, ela não é fã de matrizes, tá? Ela não é uma universidade, uma faculdade que pede muito a questão de matrizes na avaliação, tá? Então, sobre matrizes, gente, a gente só vai ver os conceitos principais, tá? As coisas que a gente vai ter que saber para chegar lá na prova e se acontecer alguma coisa envolvendo matrizes, a gente está ciente. O grande motivo de que o professor Floriano, quando fez essa apostila, né, ele colocou a questão de matrizes, gente, é por causa que existem algumas matérias que elas são pré-requisito para as outras, né? Então, quando a gente fala de matriz, a gente, na verdade, está querendo falar de determinante, e o determinante serve tanto para o sistema quanto para a geometria analítica. Então, é basicamente por isso que a gente fala dessa parte. Mas não quer dizer que a gente não tem que saber, né? Então, lá na página de número 15, tem algumas coisas ali que são os conceitos iniciais, tá? Esses conceitos iniciais, gente, eles são, eles são interessantes, eles funcionam, tem lá o conceito inicial, depois tem a matriz quadrada e tudo mais, mas eu vou colocar aqui diretamente as partes que a gente tem que entender bem, certo? Então, começando o seguinte, quando eu tenho uma matriz, eles colocaram um exemplo ali de uma matriz, eu até vou copiar o exemplo deles ali, para que vocês tenham a mesma coisa, né? É 4, 9, 10, 8, 6, 5. 4, 9, 10, 8, 6, 5. Tá? A gente tem aqui, então, uma matriz qualquer, e essa matriz, gente, a gente tem que saber poucas coisas dela, de verdade, tá? A gente não tem que saber muito. Mas as coisas que a gente tem que saber bem. Então, a primeira coisa é, tu tem que saber nomear a ordem dessa matriz. Tu tem que saber dizer a ordem dela. O que é barbada, gente. É sempre o número de linhas pelo número de colunas. Na minha cabeça, eu sempre penso em coluna de casa, né? As colunas de prédio é sempre assim, né? Então fica mais fácil lembrar que vem a coluna. Então eu vou dizer que ela tem 2 linhas e que ela tem 3 colunas. Então ela é uma matriz 2 por 3. O motivo de que a gente tem que saber essa parte, gente, ele é bem básico, tá? Se, e aqui é um grande se, certo? Se numa loucura caísse um exercício só de matriz, o que eu estimaria como a chance de ser de 0,00001%, tá? Seria tipo, eu ficaria em choque se acontecesse.
enfim, se acontecesse, provavelmente envolveria a construção de matrizes ou a gente conseguir colocar e entender onde é que ficaria um elemento, que é o que eu vou colocar agora na sequência. Por isso que é importante a gente saber linhas primeiro, colunas depois. Então, essa matriz que eles colocaram ali é uma matriz 2x3. E, meus amigos, quando a gente constrói uma matriz, a gente tem um espelho dela da seguinte maneira. Essa matriz M que está ali, ó, cada elemento tem uma posição. Então, aquele elemento 4 que está ali, a gente chama ele de A11. Isso porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele vai valer como o A11. O 9 que está ali, ele vai valer como o A12. Ele vai estar na primeira linha e na segunda coluna. E, de novo, o motivo dessa parte aqui, gente, é muito mais pela questão de... vocês vão ver nos exercícios. A grande vantagem da apostila aqui é que os exercícios são os exercícios, a maioria deles, de URGS. E vocês vão ver que na hora que eles peguem a conta, eles normalmente vão trazer uma situação envolvendo um elemento específico. O elemento A12, o elemento A21. Por isso que é importante a gente saber, né? Só para terminar de completar. Esse aqui vai ser o A13, que é o 10, né? Só que esse cara aqui não é o A14. É um erro muito comum a gente fazer, né? 11, 12, 13, 14. Não, vai ser o A21. Ele está na segunda linha e ele está na primeira coluna. Depois eu fico com o A22 e depois eu fico com o A23. Então aqui eu tenho, gente, a situação de uma montagem de uma matriz, em que eu sei onde é que fica cada elemento. Mas o grande motivo aqui da gente ter essa parte, gente, é a parte da montagem de uma matriz. Eu até boto isso na outra... Não. É a montagem de uma matriz, tá? Que é, na minha humilde opinião, a parte mais importante dessa parte do conteúdo, tá? A montagem da matriz vai funcionar quando eu te vou colocar uma operação e tu vai escrever a matriz. Não é, assim, uma coisa muito difícil, tá? Não é uma coisa muito complexa, mas é uma coisa que muitas vezes ela é confusa, tá? Ela acaba dando uma confusãozinha na hora de fazer. E por isso que é importante que a gente esteja bem ligado como é que funciona. Funciona assim, ó. Vamos supor que um exercício te fale. Eu tenho a matriz A, e aí vai dizer assim, ó, tal que A e J é igual. Vai estar escrito assim, A e J é igual. Aliás, vamos assim, a matriz A ela é uma matriz 2x4. Tá? 2x4. Tal que A e J. E ele vai falar uma coisa do tipo assim, muitas vezes ele é dado como uma função mista, então ele tem mais de uma situação. Então, por exemplo, vou falar assim, ó, I ao quadrado menos J, se o I é maior do que o J, ou I menos J ao cubo, se I é menor ou igual a J. Ok? Então, o que eu tenho aqui é uma situação de montagem de matriz. Eu tenho uma conta, eu vou ter ali uma ordem, digamos assim, e nessa ordem tem uma situação assim. Uma das grandes vantagens dessa conta é que ela é meio que um treino para função mista, né? Quando tem duas ordens. Então, como é que funciona? O primeiro passo, gente, é a gente identificar o que é essa matriz aqui, né? A2, 4. E, sendo sincero com vocês, tá? Quanto mais a gente vai ficando esperto nesse conteúdo, menos a gente precisa fazer esse passo que eu vou colocar agora, que eu chamo de matriz espelho, né? Que é o seguinte, eu vou botar a letra A, já que é uma matriz A, né? E vou fazer essa matriz 2x4 assim. Por quê? Só para que eu tenha certeza de quais números eu vou usar na minha conta. Então, se é uma matriz 2x4, ela tem o A11, o A12, o A13 e o A14. Né? Vai até a quarta coluna. Vai ter o A21, o A22, o A23 e o A24. Perceba que termina no mesmo número lá, ó, 24, 24 aqui. É uma matriz 2x4, duas linhas, 4 colunas. Como eu disse, quanto mais a gente vai ficando esperto nessas contas, menos necessidade a gente tem de escrever essa matriz aqui. Mas eu coloco para mostrar, ó, essa é a matriz que a gente vai usar. Agora que eu fiz essa parte aqui, eu vou usar essa conta. E, gente, funciona da seguinte maneira. Quando o I, aqui só para, se tu ficou tipo, I e J, do que é que surgiu esse I e esse J?
Gente, na matriz, I é sempre a linha, J é sempre a coluna. Então, eu diria assim, ó, ele tem duas linhas, então o I vale 2. Tem 3 colunas, então o J vale 3. Isso é o I e o J. Então, no momento em que ele fala se I é maior que J, é quando o número da linha é maior que o número da coluna. I tem que ser maior do que J. Então, eu vou olhar na minha conta aqui e vou procurar onde, em que lugar em que eu tenho o número da linha maior que o número da coluna. Então, ó, aqui I é 1, J é 1, não dá. I é 1, J é 2, também não dá. E assim vai. Só nessa, ó. Nessa conta aqui, o I vale 2 e o J vale 1. O I é maior que o J. Então, nessa conta, eu vou usar I ao quadrado menos J. Então, olha como é que vai ficar. I ao quadrado, no lugar do I eu vou botar 2, vai ficar 2 ao quadrado menos o J. E o J vale 1, então é 2 ao quadrado menos 1. Só nessa conta é que eu vou usar I ao quadrado menos J, porque só nessa conta eu tenho I maior que J. Muitos desses exercícios, gente, tem 3 coisas. I maior que J, I igual a J e I menor. Só que nesse tem menor ou igual. Então agora eu quero saber os pontos, os valores, em que o I é menor ou igual a J. E são todos os outros, né? Nesses dois eles são iguais. E nesses aqui, o I vale 2, por exemplo, e o J vale 4. O I é menor que o J. Então, nessas outras contas, eu vou usar essa outra que está aqui. Então, na hora que eu for fazer o A11, eu vou botar no lugar de I, eu vou botar 1 menos 1 ao cubo. I é 1, J é 1. Quando eu for fazer o A12, eu vou escrever 1 menos 2 ao cubo. Porque o I vale 1 e o J vale 2. Eu estou substituindo nessa conta aqui. E vou fazer isso para todos, ó. O A22 vai ser 2 menos 2 ao cubo. O A13 vai ser 1 menos 3 ao cubo. O A23 vai ser 2 menos... Então, observa, gente, que nessa conta aqui, essa conta que eu estou usando, que é a conta de baixo, onde tem I, eu estou colocando o número do I, o número da linha, onde tem J, eu estou colocando o número da coluna. Lá na última vai ficar 1 menos 4 ao cubo, e aqui vai ficar 2 menos 4 ao cubo. E aí, eu descubro qual é a matriz que eles queriam que eu fizesse desde o início, né? Aqui, só cuidado aqui, tá, gente? 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2 vezes 2, né? Mas não vai ficar aqui, esse menos vai virar mais. Aqui, gente, não tem essa história da regra do sinal. Cuidado com isso, tá? Só teria a regra do sinal se fosse assim, ó. Aí, menos com menos dá mais, né? Como não é, esse menos continua na conta. Então, eu iria fazer assim, né? Ó, 1 menos 1 ao cubo, que é 1. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 2 ao cubo é 8, então 1 menos 8 vai dar menos 7. Aí, continua 1 aqui, 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. 1 menos 27 vai dar menos 26. E aqui é 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 1 menos 64 vai dar menos 63. Nessa conta é a única diferente, né? É 2 ao quadrado, que dá 4, 4 menos 1, que vai dar 3. E o resto vai continuar igual, né? 2 ao cubo, que dá 8, 2 menos 8 vai dar menos 6, 3 ao cubo é 27, 2 menos 27 vai dar menos 25, e 4 ao cubo é 64, e 2 menos 64 vai dar menos 62. Essa, então, é a matriz resultante dessa situação aqui, do A e J com aqueles valores. Como eu disse, gente, o conhecimento de matrizes aqui pra gente é muito mais no sentido de a gente entender ela e, olha, tem uma matriz ali, ela tem ali o A12, o A21, do que saber fazer contas com ela, tá? Eu vou mostrar igual para desencargo de consciência, digamos assim, né? Mas o conceito mesmo é saber como é que monta, onde é que ficam os valores da matriz. Ali na apostila, gente, eles estão colocando tipos especiais de matrizes, tá? Tem que saber, eu acho que aquele tipo de coisa que saber o nome de algumas delas vai te ajudar dependendo da situação. Então, a primeira, que é a principal que a gente tem que saber que a gente vai usar no futuro, é uma matriz quadrada.
tá? E matriz quadrada é fácil. É quando linha e coluna for igual. Então, ela parece realmente um quadrado. Então, isso não tem mistério. Matriz quadrada é quando for uma 2 por 2, uma 3 por 3, uma 4 por 4. Isso a gente tem uma matriz quadrada. Mas aí, depois ali em cima tem assim, ó. Matriz de identidade, matriz simétrica, matriz oposta, matriz nula, matriz transposta. De todas essas, sem mentira, tá? A única que eu acho que vale a pena a gente parar, perder o nosso tempo para saber, é a transposta, tá? É a única que aparece em exercícios, que aparece em tudo mais. É óbvio que tu pode, né, depois dar uma olhadinha. E, o que é a oposta? Pô, a oposta é só trocar os sinais. O que é a matriz nula? Pô, a matriz nula é quando é tudo feito por zeros, né? Mas a transposta é uma que vale a pena a gente entender. E funciona assim, ó. Aqui eu tenho a matriz A, linda, né? 0, menos 7, menos 26, total. O que seria a matriz A transposta? Ela aparece com um Tzinho assim. É a mesma matriz, só que onde tem linha eu coloco coluna e onde tem coluna eu coloco linha. Só isso. Então ela seria assim, ó. Seria 0, menos 7, menos 26, menos 63. Observe, a primeira linha virou a primeira coluna e a segunda linha, que é 3, menos 6, menos 25 e menos 62. Ou seja, a nossa querida linha virou coluna, a nossa coluna virou linha. Então, a terceira coluna, menos 26 e menos 25, virou a terceira linha, menos 26, menos 25. É a única que pode aparecer uma mudança, que tem alguma coisa e tal, né? A matriz nula é a matriz que não tem nenhum número, é 0, 0, 0, 0. A matriz oposta é quando tu troca o sinal, né? Mas é aquele tipo de coisa que não é algo que a gente vai acabar usando. A matriz simétrica, eu vou confessar que eu nunca vi fora no livro, né? Eu nunca vi uma situação falando de simétrica ou tudo mais, tá? Dito isso, então, gente, eu vou mostrar para vocês agora, de novo, muito mais por desencargo de consciência do que qualquer coisa, apesar de que, e aqui, gente, é uma situação que é importante que a gente tenha em mente. Talvez você chegar na prova e vai dizer assim, mas senhor, não caiu nada de matrizes, né? E, pô, às vezes a matriz, gente, é uma coisa que cai no meio do exercício. No Enem, uma vez, caiu um exercício, vocês vão lembrar, se chegaram a fazer, mas era um exercício que queria saber como é que calculava a média das notas de um aluno de uma escola. Só que dava as notas por uma tabelinha para saber as matérias e uma tabelinha para mostrar a média. Então, tipo, era uma matriz, né? Tu tinha que saber como é que funcionava a questão das matrizes. Então, aqui é muito mais pela questão de que pode ser usado numa situação do que um exercício mesmo. Por isso que eu não estou mostrando nada de exercício ainda, tá? Então, agora vamos para as operações. Irei mostrar as duas que tem aqui, certo? Que é a operação da soma e a operação da multiplicação, tá? Deixa eu dar aquela apagadinha, certo? Para a gente poder continuar. E vamos, então, para a multiplicação e a soma. A soma, gente, eu vou mostrar só porque, né, que eu preciso explicar um pouquinho melhor. Peraí. A soma eu vou mostrar só para ninguém me xingar depois que eu não mostrei, tá? Mas a soma é muito barbada, tá? A soma funciona assim, ó. Eu vou colocar aqui duas matrizes, tá? Vou colocar a matriz A, que é a matriz 3, menos 1, 0, 5, 2 e menos 2. E a matriz B, que é a matriz 2, menos 1, 2, 3 e menos 4. E a pergunta, eu vou fazer 3 contas com essas matrizes, tá? Mentira, vou fazer. A primeira delas é A mais B. Poderia ser muito bem A menos B, tá, gente? Poderia ser tipo, a mesma coisa. Vou fazer A mais B. Só tem uma regra. Na matriz, para a gente poder somar, elas têm que ter a mesma ordem, tá? Então, essa matriz é uma matriz 2 por 3. Essa matriz é uma matriz 2 por 3. Maravilhoso, né? Vou juntar, então. E, gente, é só somar. E é muito fácil. É só fazer 3 mais 2. Vai dar 5. 0 menos 1. Menos 1. 2 mais 3. 5. Menos 1, menos 1. Menos 2. 5 mais 2. 7. E menos 2 com menos 4.
menos 6. E fechou. Essa vai ser a minha soma, então, A mais B. É só somar item por item. Se for menos, é só subtrair item por item. Então, não tem erro. Regrinha do sinal, como é menos com menos. Tradicional. A segunda operação que a gente pode fazer com matrizes, gente, é o que a gente chama de multiplicação por escalar. Que é quando eu multiplico a matriz por um número. Então, por exemplo, agora eu quero saber quanto é que vale 4A. Certo? Ou seja, gente, é a multiplicação da matriz A por 4. E é literalmente só fazer isso, tá? Então, ó, 4A vai ser 4 vezes 3, 12, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes menos 1, menos 4, 4 vezes 5, 20, e 4 vezes menos 2, menos 1. E eu espero que nesse ponto, tu esteja... Nossa, isso aí é muito fácil. Que bom que tu tá achando fácil. Porque a gente acaba agora de dar um salto na nossa conta, tá? Agora a gente vai fazer de vezes. E de vezes é bem mais difícil do que essa parte aqui, tá? O conhecimento de multiplicação de matrizes vai te fazer ir bem na prova da UFSC? Olha, não sei se vai, tá? Mas, de novo, aqui é muito mais para a gente tentar cobrir todas as bases, tá? Como é que eu faço A vezes B? Primeira coisa, antes de começar a conta, tu tem que ver se dá para fazer ou não, tá? Tu tem que ver se dá para fazer ou não. E nessa conta, não dá. Não tem como fazer. Tu vai dizer, ué, mas elas são iguais. Como assim uma matriz que é igual a outra não dá para fazer? Não dá. Sabe por que não dá, gente? Porque a regra para saber se dá para fazer ou não dá é muito simples. Tu vai olhar para a tua matriz, essa é uma matriz 2 por 3. E tu vai olhar para a tua segunda matriz, essa é uma matriz 2 por 3. E tu tem que ver se os números de dentro são iguais. É só isso. Se os números de dentro, tá vendo? Os números que estão próximos um do outro são iguais. Se forem iguais, dá para fazer. Se não forem iguais, não tem como. Então, essa matriz não tem como fazer. Incrível, né? Sim, existem contas de matrizes que não tem como fazer, mesmo elas sendo iguais. Então, olhando de detalhe. Beleza, então como é que seria uma que dá para fazer? Vou colocar aqui, ó. Vamos supor, então, agora que eu tenho a matriz C, mas ao invés de ela ser uma 2 por 3, essa matriz C é uma 3 por 2. Ó, ela é 0 e 2, menos 1 e 4, 3 e menos 1. Assim, certo? Então, agora, essa é uma matriz. Ela é uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e ela tem 2 colunas. Então, agora eu vou fazer A vezes C. Vamos ver se vai dar. A matriz A é uma matriz 2 por 3. A matriz B é uma matriz 3 por 2. Os números de dentro são iguais. Tem como fazer. E outra, e essa aqui, gente, é aquela informaçãozinha mínima que vale muito a pena. Não só dá para fazer porque o de dentro é igual, como os de fora é a matriz resultante. Ou seja, o de fora vai ser 2 por 2. Essa vai ser a minha resposta. A minha resposta será a matriz 2 por 2. Se vocês olharem na apostila de vocês, gente, eles mandam a gente fazer essa conta por o tal do método LICO. Sempre quando eu leio isso, eu fico, método LICO, né? Que é multiplicar a linha de uma matriz pela coluna de outra matriz. E eu acredito que boa parte de vocês aprenderam esse método da escola. Tu pega a primeira linha, multiplica pela primeira coluna, soma, bota na primeira posição. Tu pega a primeira linha, pega a segunda coluna, multiplica e bota no A12. Mas eu tinha dificuldade nessas contas. Eu não sabia onde é que eu botava e tudo mais. Até que o professor me mostrou o tal da multiplicação que ela chamava de chiqueirinho, né? O nome da professora era Luísa, então a gente dizia que era o chiqueirinho da Luísa, né? Que era o seguinte, ó, tu vai pegar e fazer uma cruz assim, certo? No terceiro quadrante, nessa parte de baixo, tu vai colocar a primeira matriz que está multiplicando, o A nesse caso. Eu vou botar lá, ó, 3, 0 e 2, deixa um espacinho, né? Menos 1, menos 5, não, menos 5 não, menos 1, 5 e menos 2. Tá vendo? Botei a cruz.
E nesse espaço aqui em cima, onde seria o primeiro quadrante, eu boto a segunda na multiplicação. Meu C, tá aqui, ó. 0, menos 1 e 3, 2, 4 e menos 1. Tá vendo? Coloquei aqui, coloquei lá. E agora vem o tal do chiqueirinho que ela falava, tá? Porque tu faz assim, 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 assim. E observa que deu uma 2 por 2, tá vendo? Duas linhas, duas colunas, que é o que eu disse que ia dar, 2 por 2. E agora, gente, é só fazer de vezes, item por item, na posição que eles estão. Então, por exemplo, quem é que vai aqui, ó? Vai 3 vezes 0, que dá 0. 0 vezes menos 1, que dá 0. E 2 vezes 3, que dá 6. Essa é a grande vantagem do tal do chiqueirinho. É que tu já sabe onde fazer a conta e tu já sabe onde ela vai ficar. Ó. Agora eu vou fazer essa aqui, que tem que ser esse com esse. Ó. 3 vezes 2, que dá 6. 0 vezes 4, que dá 0. E 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Coloquei lá. Depois aqui, menos 1 vezes 0, que dá 0. 5 vezes menos 1, que dá menos 5. E menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. E por último, esse com esse. Menos 1 com 2, que dá menos 2. 5 vezes 4, que dá 20. E menos 2 com menos 1, que dá mais 2. Tá bacalhada no chiqueirinho aqui, tudo bem, né? Então, aqui, meus amigos, tá o que eu acho a grande vantagem do chiqueirinho, tá? Quando eu vi isso, eu fiquei, nunca mais eu vou ter que pensar que é a primeira linha com a terceira coluna, então eu boto na posição. Não, eu desenho e onde ficou é a resposta. 0 mais 0 mais 6. 6. 6 mais 0 menos 2. 4. 0 menos 5 menos 6. Menos 11. E menos 2 mais 20 mais 2, 20. Então, essa é a multiplicação entre A e C. E está tudo bem, né? Para não dizer que eu estou mentindo para você que está aí, já caiu multiplicação de matrizes na UFSC, tá? Agora, eu ouso dizer para vocês que provavelmente nenhum de nós que está aqui era nascido quando caiu a questão de multiplicação de matrizes, tá? Então, faz... nenhum de vocês, pode ser, tá? Pode ser que... porque faz realmente muito tempo. Tem um exercício aqui na nossa apostila sobre multiplicação de matrizes. Agora, a grande questão aqui, gente, é que se acontecer um exercício envolvendo uma coisa, a gente está mais ou menos seguro de fazer. Para mim, esse método aqui, gente, é muito seguro. Não tem muito o que comentar e tudo mais, tá? Eu sei que ali na página 61 tem uma atividadezinha ali de soma de matrizes, assim como eu sei que ali na página de número 61, eu falei, né? Nada a ver, página 15, na verdade, é o exercício. Assim como eu sei que na página 16, gente, tem alguns exercícios ali que falam assim, exemplos de aula. Eu já coloquei coisas aqui. A única atividade que eu irei fazer sobre matrizes antes das atividades do final ali é aquela da página 16, que é a número 62, que é a única que eu acredito que tenha chance de ser uma situação que apareça. Tá? Então, eu vou colocar ela aqui no cantinho, ó, a atividade número 62, ela fala assim, ó, sejam as matrizes A, e a matriz A, ela é assim, ó, A, N menos 1,2, e B, P mais 1,3, assim, tá? A condição necessária para que exista A vezes B e B vezes A. É isso que está escrito, tá? Então, o exercício 62 fala, sejam as matrizes A, e a matriz A é N menos 1 e 2, e a matriz B é B mais 1 e 3. Qual é a condição necessária para que A vezes B e B vezes A existam? Tá, aí tem minhas opções, N menos P é igual a 2, N igual a P. O que eu tenho que fazer? Gente, vamos lá, vamos começar com A vezes B. Para que A vezes B exista, eu vou botar eles na ordem, tá? O A é N menos 1 e 2, e o B é P mais 1 e 3. Os números de dentro têm que ser iguais. Então, esses números aqui têm que ser iguais. Logo, 2 tem que ser
ser igual a P mais 1. Vou passar esse mais 1 para o lado de cá como menos 1 e vou ficar com P, 2 menos 1, P. Então, se o P for igual a 1, eu tenho a minha conta. Porém, eu também tenho que ter B vezes A. E para fazer B vezes A, eu vou botar o B primeiro. O B, que é P mais 1 e 3, e o A, que é M menos 1. M menos 1 e 2. Os de dentro têm que ser iguais, senão não tem como fazer a conta. Então, eu vou escrever que 3 é igual a M menos 1. Esse menos 1 eu vou passar como mais 1. E M vai ser igual a 4. Então, P igual a 1 e M igual a 4 são as condições, que é o que a gente tem ali, então, na nossa letra D. Então, um exercício, gente, que é meio simples, né? Não tem nada demais, mas que vai jogar com essa situação, né? De como é que faz para que tenha uma A vezes B, por exemplo. Os números de dentro têm que ser iguais. Eu já falei isso em aula algum tempo atrás. Eu fiz um exercício da UFSC, e, gente, a UFSC é o vestibular, na minha humilde opinião, o mais difícil de federais, né? Que era assim, era uma questão que falava, a matriz A é 2 por 3, a matriz B é 2 por 5, a matriz C é 5 por 4. Qual é a ordem da matriz? A vezes B, entre parênteses, transposta, vezes C, enfim, um monte de coisa. Como é que tu fazia? Sabendo isso. O de dentro tem que ser igual à resposta de fora. O de dentro tem que ser igual à resposta de fora. Certo? Não, tinha uma coisa no chat aí. Dito isso, é isso na parte de determinantes, tá? A gente não vai ficar fazendo exercício, a gente não vai ficar fazendo coisas, porque a gente vai fazer depois ali na parte de sistemas mesmo, que é a parte importante, tá? Continuando ali, gente, ali na página de número 17, nós temos os determinantes, tá? E, felizmente, o pessoal ali no livro né, que fez a apostila estava ligado que a gente só vai precisar saber determinante de segunda e de terceira ordem. E diferente das matrizes, o determinante é quase certo que vai aparecer. Normalmente, na URGS, o que a gente espera são exercícios em que a gente vai usar o determinante de terceira ordem, tá? Mas daí não custa a gente saber o de segunda também, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer os determinantes. Os determinantes. O determinante, já comentei isso com vocês, né? É uma conta que ela não tem uma utilidade sozinha. Não é que nem assim, ó. Para que serve uma conta de vezes? Para pegar várias coisas que estão separadas e juntar, várias coisas iguais, né? E juntar numa coisa só. Uma conta de vezes, né? Para que serve uma conta de raiz quadrada? Para pegar o número total, diminuir, descobrir qual é o que multiplica. Para que serve a resposta determinante? Não tem um motivo, né? Não tem tipo assim, ó. O determinante de uma matriz deu 12. O que isso significa? Significa que deu 12, né? Não tem uma aplicação lógica. Mas a conta do determinante tem uma explicação lógica. A conta do determinante, ela é utilizável, né? Então, o que a gente tem que saber é a 2 por 2 e a 3 por 3. No livro ali, eles até botam a de primeira ordem, né? Mas a de primeira ordem é o próprio número, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o determinante de segunda ordem. Imagine que eu tenho uma matriz A e ela é 2, 5, menos 3 e 6. Qual é o determinante dessa matriz, uma matriz 2 por 2? Uma das coisas que até o livro fala ali, né? Até eu até olhei ali que eles têm isso escrito, gente, é que o nosso querido determinante, ele mostra que entre parênteses é uma coisa e entre barras é outra. Eu já comentei isso aí com vocês, mas é um erro muito... Tá mais. Vai deixar. O que acontece, gente? Quando eu tenho uma conta de determinante, normalmente eu tenho duas maneiras dela aparecer, tá? Então, só para que fique bem claro. Quando eu coloco entre parênteses, que nem está aqui, ou entre colchetes, isso é uma matriz. Mas eu faço o determinante de uma matriz, então eu faço assim, ó. Qual é o determinante de A? E aí, faz a conta, tá? Agora, quando está escrito entre barras,
Por mais que ainda seja uma matriz, isso é a mesma coisa de eu te perguntar o determinante. Eu sei que é uma coisa meio estranha, um conceito meio bizarro, mas é assim. Se eu digo, essa é a matriz A e coloco entre parênteses, eu posso te perguntar qualquer coisa. Quem é uma 11? Quantos anos essa matriz tem? Que cor que quer pintar ela? Enfim, se eu coloco entre barras, eu estou te perguntando o determinante. Não tem essa de, quem é uma 11? Não. Então, se eu vejo no exercício 2 vezes isso aqui, é 2 vezes a matriz. 2 vezes isso aqui, é 2 vezes o determinante. Só é um detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado, tá? Dito isso, como faz? Barbada, tá? A gente vai multiplicar a diagonal principal, ou seja, a gente vai multiplicar assim e vai fazer menos a diagonal secundária, que é assim. Então, a gente vai fazer 2 vezes 6, que dá 12, e vai fazer menos a diagonal secundária, 5 vezes menos 3, que dá menos 15. E, gente, aqui eu vou botar mais 15. Muita gente fala assim, ó, a diagonal principal tu multiplica normal e a segunda tu troca o sinal, né? Eu sempre gosto de dizer que é menos, para mim fica mais visual, tá? Mas diagonal principal menos a diagonal secundária. E aí eu ficaria com o determinante de A igual a 27. Esse seria o meu valor ali. Então, de segunda ordem, não tem mistério. Aí vem a de terceira ordem, tá? E ali no livro, é aqui que eu e o livro a gente tem o nosso primeiro embate, tá? Que é o seguinte, se tu tá ali na página 17, observa ali naquele quadro onde fala determinante de terceira ordem. E a minha pergunta é o seguinte, algum de vocês faz o determinante de terceira ordem assim, copiando para baixo? Porque dá para fazer, tá? Mas eu fico nervoso toda vez que eu olho isso aqui. Eu penso, meu Deus, que loucura! Porque eu copio do lado, né? A gente usa a tal da regra de Sarros, que vale tanto para o lado quanto para baixo. Mas é uma questão de costume aqui, tá? Se tu já fez essa copiando para baixo, fica à vontade. Eu chego a ter um treco quando eu olho para ali, tá? Mas funciona assim, então, né? Vou botar uma matriz. Deixa eu botar direto como determinante, com a barrinha, tá? E vou colocar uma matriz que é a seguinte, ó. 2, menos 1 e 4, menos 3, 0 e menos 6, 3, menos 2 e 6. E eu nunca pensei nessa matriz antes, tá? Eu adquiri, nunca pensei nessa matriz. Não foi uma coisa que eu fiquei tipo assim, ó, tá, quando chega lá, eu vou falar dessa matriz, tá? Não. Mas eu sei que o determinante dessa matriz dá zero, antes de fazer a conta, tá? E o motivo, gente, é que existem várias propriedades que me mostram se um determinante vai dar zero ou não. Eu vou fazer ela e vamos ver se vai dar zero. Se não der, vai ficar muito feio para mim, né? Mas vai dar. Ó, regra de Sarros. Tu pega as 2 primeiras colunas e copia elas no final. 2, menos 3 e 3, menos 1, 0 e menos 2. Se tu for completamente maluco, tu pode pegar as 2 primeiras linhas e copiar ela no final, que nem o livro fez. Mas eu não tô brincando. Não é que eu não recomendo, porque eu sou muito acostumado mesmo, tá? E agora a gente multiplica as 3 diagonais principais e faz menos as 3 secundárias. Então, ó, determinante é igual. 2 vezes 6 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 6 vezes 3. Menos 1 vezes menos 6 é mais 6, e mais 6 mais 3 vezes 3 dá 18. 4 vezes menos 3 vezes menos 2. 4 vezes menos 3 é menos 12, e menos 12 com menos 2 vai dar mais 24. Menos. Eu faço assim, né? Eu boto menos e abro parênteses. E agora eu faço as 3 secundárias. 4 vezes 3 é 0. 0. 2 vezes menos 6 é menos 12. Menos 12 com menos 2 é mais 24. Menos 1 vezes menos 3 é mais 3. E mais 3 vezes 6 vai dar mais 18. E observem que 18 mais 24 vai dar 42, menos 24 mais 18, que vai dar 42. E um menos o outro dá 0. Então, o nosso determinante deu 42 menos 42. O nosso determinante deu 0.
Como que eu sabia antes de fazer? Como eu disse, eu não fiquei em casa hoje, vindo na estrada de carro, pensando assim, 2 menos 1, 4, não foi algo assim, né? Eu deveria fazer isso. Quem já viu os meus exemplos sabe que eu deveria decorar alguns para minha resposta não dar tipo raiz de 17 sobre 9, né? Mas, nesse caso, gente, eu sabia que a resposta ia dar 0 por um motivo muito simples. Existem algumas propriedades dos determinantes que vão fazer com que a nossa conta fique mais fácil, mais rápida de ser vista, tá? Elas estão todas ali na página 17, tá? Porém, nem todas elas são super importantes. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: se tu tem a apostila aí, eu vou ler elas agora. E vou pedir para que, claro, tu não é obrigado a fazer, mas que tu marque aquelas que são as mais importantes, que é aquelas que tu tem que estar ligado. Se tu não tem a apostila, eu vou lendo devagarinho, tu pode dar aquela voltada se quiser, tá? Então, a primeira propriedade, gente, não é aquelas mais importantes, tá? Então, não é aquela que tu vai ficar tipo, nossa, se eu não souber, eu vou ter que, né? Até mais, tchau, tchau. Então, fala assim, o determinante da transposta de uma matriz é sempre igual ao determinante da matriz original. Ah, legal, se eu só trocar elas de posição, continua igual. Beleza, né? Segunda, que também não é tipo, nossa, né? Fala assim, se trocarmos de posição duas filas paralelas de uma matriz, o seu determinante trocará de sinal. Essa é o tipo de coisa que eu saber vale a pena. Porque numa aula eu posso comentar e fazer. Para vocês não é algo que para a prova vai valer. Agora, a terceira vale. A terceira é legal. Se os elementos de uma fila qualquer de uma matriz forem nulos, o seu determinante também será nulo. Se tiver uma linha completa de zeros, se tiver uma coluna completa de zeros, o determinante dá 0. Sempre, tá? Sempre funciona. Número 4, que para mim é o mais importante. Se uma matriz apresentar duas filas paralelas proporcionais, o seu determinante será nulo. Que história é essa? Gente, se uma fila, se uma linha, se uma coluna for proporcional à outra, o determinante dá 0. Que foi o truque que eu usei aqui. Tá? Se tu olhar para a matriz que eu coloquei, gente, a primeira coluna aqui é metade da última. Tá vendo? Ó? 2 é a metade do 4, menos 3 é a metade do 6, 3 é a metade do 6. Ou tu poderia dizer que a terceira coluna é o dobro da primeira. Enfim. Por causa disso é que o determinante dá 0. A número 5, gente, só se tu for maluco é importante, tá? Tipo eu acho essa 5 irada. Para qualquer outro ser humano não vale a pena, tá? Se uma matriz apresentar uma fila que seja combinação linear de outras duas paralelas, o seu determinante será nulo. Então, por exemplo, assim, ó, eu multiplico a primeira linha por 3, aí somo com a segunda e dá a terceira. É uma loucura, tá? 6. Se multiplicarmos uma fila de uma matriz por um certo número, o seu determinante também ficará multiplicado por esse número. Se, ó, previsão aqui, tá? Se, numa loucura da URGS, tá? Cair um exercício de determinante, de novo, qual é a chance? 0,001%. Essa é a propriedade que eles mediriam. Porque essa é a que pode pegar o nosso pé e tu acabar errando. Que é o seguinte, ó. Imagine essa matriz que está aqui, ó. Eu vou chamar essa matriz de matriz B, tá? Beleza? Essa aqui, tá? Imagine agora que eu tenho essa matriz aqui, ó. 4, menos 2 e 8, menos 3, 0 e menos 6, 3, menos 2 e 6. Ou seja, essa matriz tem a mesma linha, mas a primeira linha é multiplicada por 2, tá vendo? É o dobro. O que acontece? O determinante dessa matriz vai ser multiplicado por 2, porque uma linha foi multiplicada por 2. Então, essa matriz aqui vai ter um determinante, essa matriz vai ter o dobro, porque essa linha foi multiplicada por 2. Aí tu vai olhar e vai dizer assim, tá, beleza, show. Mas por que tu tá dando tanta ênfase? Sabe por quê?
Porque suponha que eles chamaram essa matriz de B e chamaram essa matriz de C, ok? Tranquilo, né? Se eu digo que o determinante de B, é X, tu vai dizer que o determinante de C é 2x. Tranquilo, né? O dobro porque tá. E se eu perguntasse para ti, quanto é que é o determinante de 2B? Certo? Tu poderia dizer, nossa, se o determinante de B é x, o determinante de 2B, obviamente, é 2x. E aí teria tomado uma ruim. Porque o determinante de 2B é 8x. E tu vai dizer, como assim 8x? De onde é que veio esse 8? Gente, se quando eu multiplico uma linha por 2, já dobra, o determinante de 2x é eu multiplicar a matriz inteira por 2. A primeira linha por 2, a segunda linha por 2, a terceira linha por 2. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então a gente diz o seguinte, ó, que quando eu tenho uma matriz, tá? Uma matriz A, por exemplo, nessa aqui, né? Quando eu quero saber o determinante, por exemplo, de 2A, ou de 3A, ou de 4A, eu pego esse número e elevo ao número de linhas. Então, olha só, vamos escrever isso assim, ó. Se determinante de A, vou escrever isso bonitinho, igual a x, então, determinante de 2A é igual a 2 elevado no número de linhas, número de linhas, vezes x. Então, ó, de novo, o determinante da matriz A é x. Quem que é o determinante de 2A? É 2 elevado ao número de linhas vezes x. Se essa matriz tem 5 linhas, é 2 elevado a 5 vezes x. Se essa matriz tem, que Deus nos ajude, 30 linhas, é 2 elevado a 30 vezes x. Tá? Então, é uma propriedade que vocês vão ver depois das atividades que já caiu em vestibular. E essa sim, deve ser quando eu nem levo assim também, né? Mas se fosse, de novo, gente, aqui eu só estou falando isso para a gente cobrir todas as possibilidades. Numa loucura da URGS, seria a propriedade que poderia ser usada, tá? Se eu tenho uma matriz determinante de A, se eu quero determinante de 2A, não é só multiplicar por 2. Tu pega esse 2, eleva no número de linhas, para depois fazer. E a propriedade 7 ali, não é uma que a gente vai acabar usando, tá? Não é nada demais. E a 8 é bastante importante se acontecer da URGS querer falar um pouco de matriz inversa. Eu não vou falar com vocês de matriz inversa por um motivo muito simples, tá? Não acho que vale a pena a gente perder meia hora de aula, que é o que eu iria usar, para um negócio que a chance de cair é 0,0001%. Aqui foi 1 minuto. Meia hora não vale a pena, tá? Mas saber isso é legal, ó. Fala. Agora ele falou desse negócio de cair na URGS, é porque vocês professores analisam que é uma coisa pensada já. Tu fala. Isso! Porque é o seguinte, a grande diferença entre o Enem e a URGS é o jeito da prova. O Enem, se eu falar de matriz, matriz é difícil ter matriz não, cara. Eu vou falar de função do primeiro grau. Se eu falar de função do primeiro grau, eu vou dar toda a matéria de função do primeiro grau. E vou dizer assim, ó, função do primeiro grau é isso, função do primeiro grau é assim, blá, 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 blá. Eles vão cobrar o que de você? Que você saiba essa coisa, assim, na URGS a diferença é, função do primeiro grau é isso, mas eles vão te cobrar assim, eles vão dizer assado, eles te pedem isso. Porque a prova da URGS é muito linear. Cada ano eles pedem quase sempre a mesma coisa. Aqui, uma das coisas que eu sou o famoso gato escaldado, né? Que eu já fiz foi dizer assim, ó, não, essa parte aqui não cai, nunca caiu. Fazia 10 anos que não caía. Aí no ano seguinte caiu. E aí eu tomei uma ruim. Então é por isso que eu digo assim, ó, isso aqui, cara, faz 1000 anos que não cai. Mas se caísse, eu acredito que fosse algo assim. Agora, quando a gente chegar em sistema, que vai ser o próximo assunto da aula de hoje, aí sim, o sistema cai e pedem assim e pedem assim. Entendeu? Voltando.
A matriz inversa, tá, gente? A matriz inversa, a única parte ali que vale a pena a gente saber é aquilo que está colocado ali, ó. Que é, vamos supor que eu tenho uma matriz A, tá? E ela tem um determinante, eu vou chamar isso de determinante de A. A gente representa a matriz inversa por A na menos 1. Esse é o símbolo de uma matriz inversa, tá? E o determinante da matriz inversa, que é o que está escrito ali, né? É o inverso do determinante da normal. Então vamos supor que eu diga assim: a matriz A tem o determinante 5, a inversa vai ter 1/5. O inverso dela, né? Até mais, tchau, tchau, valeu. Até mais, tchau, tchau. Então, vai ser o inverso dela. Então, se a matriz tem determinante 5, a inversa vai ser 1 em cima, 5 embaixo. Queridos, das propriedades eram essas, e se tu colocar aí na página 18, tu vai ter 8 exemplos de aula, tá? Eu sei que alguns de vocês estão com a apostila aí, tem alguns de vocês que não têm ela, que não estão com ela aí, só tu também não tem? Tá, o que acontece? Ali na página de número 18, gente, ali na página de número 18, tem alguns exemplos de determinante em que quase todos dão zero, certo? Então, o que eu sempre gosto de fazer é dar uns 2, 3 minutinhos para que vocês olhem aqueles exemplos e vejam qual que dá zero e qual que não dá. Como vocês não têm, eu não vou colocar todos, tá? Mas eu vou colocar uns 4 no quadro e vocês tentem ver se dá zero e qual é o motivo de por que vai dar zero, tá? E os que estão com a apostila tentem fazer os que estão ali, é na página 18, aí vai do 1 ao 8 ali, ó. Como eu disse, quase todos dão zero, tá? O pessoal que está em casa, se algum de vocês não tiver, eu vou botar aqui, ó, para poder ver do ladinho. Ó, vou botar alguns ali, ó. Eu vou botar esse aqui. Ó, é o primeiro. Vou botar esse aqui. Terceiro. Sexto. Alguns são bem fáceis de ver porque dá zero. Outros nem tanto, tá? Então, eu vou colocar uns 8, ó. Certo? São esses 4 aqui, ó. E vocês que têm com a apostila, tentem ver. Eu vou dar um minutinho e meio, 2 e meio, enfim, para vocês tentarem ver se todas dão zero, se tem algum que não dá zero, e se tu olhou e percebeu que dá zero, por que isso acontece? Tá? Então, um minutinho. Tentem, aquela famosa só para a gente testar as nossas habilidades aqui. Qualquer dúvida, estarei esperando. Um minutinho só. Só ver o que o meu telefone tocou 22 vezes no computador aqui. Isso aí. Aqui. Essa caixa, não. Eu não disse que ia dar muito tempo, né? Porque realmente a gente não tem. Estava olhando o horário agora, já estou né? Como eu disse, era para a gente dar uma olhada, tentar ver quais, né? Eu disse que a maioria dava zero, né? E qual seria o motivo de dar zero? Dessas, 3 delas dão zero, nesses determinantes aí. O único deles que não dá zero, dos que estão no quadro, é o 3, o terceiro.
terceiro, né? E é louco porque tu pensa, tá, mas peraí, senhor, tem essa, né? É uma linha de zeros ou uma coluna de zeros, não uma diagonal. Nesse aqui o determinante dá 3, né? Que é 0 vezes 0, menos 1 vezes 3, vai dar mais 3. Por que essa dá 0? Qual é o motivo? É que essa aqui é 4 vezes maior que essa de baixo, né? Ou essa é o dobro que essa. Tem duas aqui que a gente pode falar, né? Ó, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. E observa que troca o sinal, né? Como se fosse menos 2, né? Ou, menos 1 vezes menos 4 dá 4. E 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, tem o dobro ou 4 vezes ali. Essa é 0. Essa é fácil, né? Tem uma coluna de zeros. E essa dá 0. Porque isso é o dobro disso. Tá vendo? Ó, 4 é o dobro do 2, 6 é o dobro do 3, é o dobro do 4. Por isso que dá 0. Para os que estão com a apostila aí, gente, a segunda dá 0 por um motivo meio tosco, tá? Então, esse é o motivo, por isso que eu não botei ela no quadro. A segunda dá 0, porque se tu somar a primeira linha com a segunda, dá a terceira. Então, ó, 5 mais 0 dá 5, 1 mais 2 dá 3, e 3 mais 1 dá 4. Então, essa é meio idiota, né? A quinta dá 0 porque tem uma linha de zeros. A sétima dá 0 porque tem linhas iguais, né? As linhas, não as colunas, as linhas são iguais, né? E a 4, gente. A 4 é uma loucura, tá? Eu lembro de já ter feito ela algumas vezes, gente. E toda vez que eu faço ela, eu fico assim, os caras tinham enlouquecido aquele dia para fazer essa, tá? A número 4, só para vocês que não têm na apostila aí, para vocês vejam, a número 4 é assim, ó, ela é 1, 2 e 3, menos 1, menos 3 e 2, 2, 3 e 11. E diferente de outros livros, esse a gente não tem o gabarito. Meu livro é igual ao de vocês, né? E aí eu falo, né? Dá 0? E eu fiquei. E olha, fiquei. E se eu não me engano, é o seguinte, tá? Eu acho que é isso aí. É o triplo dessa mais essa que dá essa. Então, ó, o triplo do 1 é 3, menos 1 dá 2. O triplo do 2 é 6, menos 3 dá 3. E o triplo do 3 é 9, mais 2 dá 11. Agora, quem é que vai enxergar isso, né? Eu enxerguei porque eu sabia que ia dar 0. Eu fiquei, não, tem alguma coisa. Eu fiquei, eu olhei, pensei. E aí, né? Vocês, gente, por favor, né? Vocês teriam que saber essa aqui, ó. Essa vocês têm que saber. Coluna de zeros tem que dar 0. Essa seria legal que vocês percebessem. Agora, essa aqui, loucura, tá? Observem ali, meus amigos, que nós temos alguns exercícios de determinante ali na página de número 18, tá? Eu vou fazer o único que eu imagino na prova, tá? O único que eu acredito que tenha uma certa possibilidade de cair, que é o exercício de número 64, tá? Determinante na prova da URGS, gente, é muito mais fácil cair um determinante que traga uma outra conta do que um exercício de determinante mesmo. Eu fiz, não sei se você deve conhecer, já deve ter escutado falar, mas quando eu era novinho, faz muito tempo, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fiz o PEIS, não sei se vocês já ouviram falar. PEIS era um programa de ingresso, enfim, era uma prova de entrar na faculdade de Santa Maria que tu fazia no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, para facilitar, digamos assim. Tanto facilitou que eu fiz o primeiro ano e desisti dos outros, né? Mas quando eu fiz o primeiro ano, gente, eu vi uma questão que tinha determinante. E é um tipo de questão que poderia cair numa URGS, que era o seguinte: tinha o determinante, mas ao invés de fazer uma pergunta de determinante, cada coisa do determinante era uma conta. Aí tinha uma conta de log, tinha uma conta exponencial. Então é por isso que o exercício 64 é aquele que eu acredito que poderia cair na nossa prova. Colocarei para vocês aí, então, no nosso querido quadro, para que vocês possam acompanhar também, caso não tenha apostila aí, mas o exercício 64. Olha, fala assim, ó. Pergunta, qual é o valor de x? Não, a solução da equação. A equação é essa, ó. X3, 2
e 2x é igual a x0 e x, x0 e x, 1 menos 2 de x, 1 menos 2 de x, e 2 menos 1 e x. Só x no final ali, né? Qual é a solução dessa equação? Esse é um exercício, gente, que, olha, eu até poderia dizer que ele tem cara de URGS, mas não tem cara de URGS, tá? Mas seria uma aplicação de determinantes na prova da URGS, é isso. Como é que faz? Gente, tá vendo que tem o símbolo de determinante? Se tem o símbolo de determinante, o que tu faz é o determinante. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui do ladinho, determinante desce e determinante desce. Vou começar com essa aqui, ó. Diagonal principal, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado, menos 3 vezes 2, que dá 6. Simples, né? Então, essa aqui é barbada, também vou botar aqui, ó. 2x ao quadrado menos. Só que essa, eu vou copiar as duas do lado aqui, ó. X e 0, 1 e menos 2, 2 e menos 1. Coloquei. Nossa, eu lembrei de uma coisa absolutamente aleatória agora, mas se eu não perguntar agora, eu vou esquecer. Vocês chegaram, não sei se vocês vão fazer isso, mas vocês chegaram a conferir o gabarito do Enem, vocês chegaram a ver a prova primária? Tá, então tem uma questão que é, aquela questão que estava para ser anulada, sem saber, ela foi anulada? Olha isso aqui. Era a que tinha, era uma de função, que tu tinha que saber qual era o valor da função e tal, e a resposta era em parênteses, assim. E aí a maioria dos cursos e tal estavam dando como que não tinha como fazer, né? E eu não vi, eu vi que saiu o gabarito ontem, né? Só obrigado, então, realmente vai lá. Tá. Voltando aqui, vou fazer o determinante dessa agora, tá? E vai ser igual, né? Porcentagem de igual. Então, ó, como é que vai ficar? X vezes menos 2 vezes x. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Vai ficar menos 2x ao quadrado. 0 vezes x vezes 2. 0. X vezes 1 vezes menos 1, menos x. Menos x vezes menos 2 vezes 2, menos 4x. X vezes x vezes menos 1, menos x ao quadrado. 0 vezes 1 vezes x, dá 0. Como esse menos aqui, gente, vai trocar o sinal de todo mundo, né? Vai ficar menos 2x ao quadrado, menos x, mais 4x, mais x ao quadrado. Agora eu vou juntar aqui com o formiguinho ali, né? Esse cara e esse cara junto fica menos x ao quadrado. Eu dei um 2, tem 1, né? E esse menos x com esse mais 4 vai dar mais 3x. Então, essa é a resposta à segunda conta que eu vou colocar aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 3x. E pronto, o determinante sumiu. A gente tem que saber o conceito de determinante, mas a conta é de uma equação de segundo grau. Passarei o menos x ao quadrado e o mais 3x para o outro lado. E vai dar uma conta muito famosa, né? 2x ao quadrado mais x ao quadrado menos 3x menos 6 é igual a 0. Né? Fiquei então com 3x ao quadrado menos 3x menos 6 igual a 0. Como é que resolve isso? Dois modos. Número 1, fórmula de Bhaskara. Faz a Bhaskara, segue o baile, lindo e maravilhoso, só meter. Ou tu percebe que dá para dividir essa conta inteira por 3. Olha que coisa linda. Como dá para dividir a conta inteira por 3? X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. E agora dá para fazer soma e produto, né? Eu preciso de uma conta de vezes que dê menos 2 e uma soma que dê mais 1. Conta de vezes que dê 2. Gente, só existe uma. 1 vezes 2, não existe outra, né? 1 vezes 2. Só que para isso dar mais 1, esse aqui tem que ser negativo, certo? Então, o meu x' é menos 1 e o meu x duas linhas é 2. E aí eu tenho, então, a minha resposta certa. Neste caso, a letra D, 2 e menos 1. Se determinante for cobrado de vocês, esse é o jeito que eu imagino alguns cobrando, tá? Uma conta de outra coisa que envolva o determinante. Beleza? O nosso assunto de verdade da aula de hoje, o que vai cair na URGS,
com uma certa chance de cair na URGS, porque 15 questões ao invés de 25 sempre me deixam com esse pé atrás de, olha, se fosse 25 era certo. Com 15, existe uma grande chance, pelo que eles cobram, que eles cobraram no passado, assim, né? Que é o sistema linear. O sistema linear, gente, eu vou mostrar para vocês o 2x2 e o 3x3. O 2x2 eu mostrei na última aula de revisão online na quinta de noite, né? Agora, óbvio que eu vou mostrar de novo aqui, tá? Mas se tu estava naquela aula, já está mais ou menos ligado. Tem o método da soma e tem o método da substituição. A URGS, historicamente, já pediu as três coisas. Pediu 2x2, pediu 3x3 e pediu discussão. Quando eu falei para ti antes ali, que eu já falei, Caio, assim, ficaram 3, 4 anos sem pedir discussão do sistema. Sabe? Não. Gente, discussão do sistema. Ficaram 7 anos sem cobrar número complexo. Eu disse, gente, número complexo nem vou ver. Caio, Acontece. Às vezes a gente acaba rateando, né? Então, eu vou falar aqui dos sistemas lineares e eu vou falar das três partes, tá? Do 2x2, do 3x3 e da discussão do sistema. Eu sempre digo que eu acho a discussão mais importante, tá? Mas resolver o sistema também de vez em quando aparece. Vou apagar então aqui, certo? Para a gente poder continuar e a gente poder fazer então o sisteminha. Para a gente dar aquela olhada. Vou começar, gente, com um sistema 2x2. Na apostila ali não tem o sistema 2x2. E o motivo deles não botarem o sistema 2x2 é porque ele é bem mais básico, tá? Uma coisa mais comum de ser feita. Então, eles acabaram não colocando tanto ali, tá? Mas o sistema 2x2 vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter, por exemplo, uma conta assim. Eu vou ter x mais 3y igual a, deixa eu pensar um número bom aqui, a menos 3 e 2x menos y é igual a 8. Certo? Então é uma conta assim que a gente vai... Para resolver essa conta, gente, e aqui, gente, eu sei que vocês estão acostumados a escutar os professores falando assim, eu falo direto. O Enem vai te contar uma história, que não sei o quê, que o Joãozinho comprou não sei o quê, tal, com uma empresa, biriri, assim vai, né? Ou prova que gosta de contar uma história, impressionante, né? Eu estava olhando, esse ano ele falou de várias coisas assim, né? Fica tipo, história, gosta de comentar, né? Mas a URGS não, a URGS vai direto ao ponto. Exceto, normalmente, nos exercícios de sistema. No sistema, uma vez nos Jogos da Copa do Mundo, já fica a dica. Há 4 anos atrás, caiu um exercício do sistema linear falando os Jogos da Copa do Mundo, tal, tinha ingresso tal, a pessoa comprou tantos. Tem Copa de novo agora, né? Então, o que acontece? Nessa conta aqui, gente, tem 2 jeitos de fazer o sistema 2x2. Tem mais, mas os 2 principais são. Método número 1, a gente chama de método da soma, que é o seguinte, tem que tentar deixar as duas letras iguais. Então, essa letra aqui, o x é 2, e essa aqui é 1. Então, eu precisaria fazer esse cara virar 2, com o sinal negativo, tem que ficar com o sinal diferente também. Aqui o y é menos 1, e aqui o y é mais 3. Então, eu tenho que tentar fazer esse y virar menos 3. Para isso, eu vou multiplicar a conta de baixo por 3. Por quê? Porque 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Só por que tu não fez com o x? Eu poderia. Eu só não fiz com o x. O meu motivo aqui foi que, como o x estava com um sinal diferente, eu teria que multiplicar por menos 2. Mas poderia ter feito com o y sem problema nenhum. Então, olha o que eu vou fazer. Na conta de cima, eu vou só copiar. Na conta de baixo, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 8 dá 20. Aqui só um insight para vocês. Que é o seguinte.
eu dou aula há muitos anos, né? E eu acho que essa conta, esse método da soma, pega top 5 em assuntos que na escola os alunos mais reclamam. Mais, de que ter que pensar que esse tem que multiplicar por 3 e o sinal tem que ficar igual. E é absurdo. E assim, é uma dificuldade imensa na hora de resolver. Né? Então, assim, se tu não gosta do método da soma, não tem problema, tá? Tu pode usar o método da substituição que vai dar certo, vai dar a mesma resposta no final. Mas eu só estou trazendo isso porque eles odeiam esse método. Eles acham uma substituição bem mais fácil de fazer. Então, ó, só 1 mais 3 dá 7, mais 3 com menos 3 cancela, e se eu devo 3 e tenho 24, eu fico com 21. Passa o 7 dividido, e 21 dividido por 7 é 3. Agora que eu sei que o x vale 3, eu volto em qualquer soma, conta, por exemplo, essa, ó. X mais 3y é igual a menos 3. Só que o x vale 3. Vou pegar esse 3 aqui, vou passar como menos 3 para o outro lado, ó. Vou ficar com menos 3 com menos 3, que dá menos 6. E menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Então, essas são as minhas duas respostas. O x vale 3 e o y vale menos 2. Então, esses dois vão ser os meus valores. O valor de x, o valor de y. Uma resolução simples, né? Nada muito complexa, que vai nos ajudar nessa conta aqui. Como é que faz, então, o método da substituição? Como eu disse, na escola foi o método que os alunos mais gostam no início. Eu normalmente percebo uma mudança quando a gente entra no ensino médio. No ensino médio, quando a gente está mais ligado, como é que faz as contas, né? Porque, pô, os alunos do 8º ano aprendem isso aqui, né? Lá no 8º ano, gente, o que impede eles de comer terra é o treino do professor, né? É impressionante, né? Então, assim, lá no 8º ano eles têm um negócio nesse sentido. Agora, vocês vão acreditar que esse método é melhor. Mas o outro funciona assim, ó. X mais 3y igual a menos 3, é a mesma conta, né? 2x menos y igual. A gente procura uma letra que está sozinha. Então, tem o x sozinho, tem o menos y sozinho. De preferência, uma que for positiva. Essa. Então, ó, vou copiar essa e vou isolar, vou deixar ele sozinho. Vai ficar igual a menos 3 e esse mais 3x vai passar menos 3x do outro lado. Isolei. E o nome é método da substituição porque agora tu troca, tu bota 2 nessa conta, na outra, ó. E no lugar do x tu vai escrever menos 3 menos. Viu, né? Era y e eu escrevi x. Y mais 3y igual a menos 3. Pronto, agora todo mundo com a letra certa, né? Multiplicação de chuveirinho. Eu já contei a história de chuveirinho para vocês, né? Tá errado o que eu botei? Eu não precisa corrigir. É verdade. Sorry. É que depois que eu vi que tinha botado x, a minha mente desligou, né? Ó, botei o x, menos 3 mais 3y, bota menos 3y. 2, no lugar do x, menos 3y, copia o resto. Menos y igual a 8. Agora deixou, né? Eu já contei para vocês a história do chuveirinho, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque agora no sábado eu estava lá em Torres, a gente estava fazendo o pré-prova, o curso lá, e eu encontrei a professora da história. E ela disse: como é que tu tá? E aí, você lembra? Ela disse: olha, sabe que eu te substituí lá na escola uma vez, né? E aí ela, na hora que eu falei isso, ela virou para mim e falou: sim, pelo amor de Deus, como é que tu falava aquilo? Eu falava. Então, assim, eu encontrei, eu falei para ela que eu contava a história para os alunos. Encontrei a pessoa que fez o que eu sempre penso, quando eu olho isso e penso, chuveirinho, é sempre pensando nela, né? Então, ó, chuveirinho aqui, 2 vezes menos 3 é menos 6, 2 vezes menos 3 ainda é menos 6, y agora, menos y é igual a 8, menos 6y com menos y dá menos 7y, e o menos 6 passa a mais 6. Menos 7y é igual a 14.
y é igual a 14 dividido por menos 7, mais com menos vai dar menos, e 14 por 7 dá 2. Então, observa, gente, que dá a mesma coisa. Y é igual a menos 2. Volta na primeira conta, x é igual a menos 3 vezes menos 2, que é o y, né? X é igual a menos 3 mais 6, e x é igual a 3. Então, no final, dá a mesmíssima resposta. E, cara, tu é livre para decidir qual dos dois métodos tu vai resolver. Existe chance de cair uma 2 por 2 na URGS? Sim, se tu olhar a prova dos últimos 10 anos, já caiu umas 2 vezes. Normalmente exercícios mais ou mais básicos, ou exercícios perguntando a quantidade de respostas e tudo mais. Tem um ali que está no meu livro. Depois, gente, eu vou ter que olhar com algum de vocês que está com a apostila aí, porque a minha apostila é um pouquinho mais velha, tá? Ela já faz, eu trouxe ela de casa, e aí talvez ela não seja a mesma edição. Tu tá falando aí, né, tua apostila ali? Vê pra mim ali, lá na primeira página, qual é a edição? É a primeira coisa que falo, revisão URGS e tal, qual é a edição? Não, é a oitava, tá? Oitava edição 2018. Não, tá, é a mesma que eu tenho. Então é a mesma que eu tenho. Então é a mesma, porque talvez os exercícios não fossem os mesmos, né? Depois vocês vão ver as atividades que tem uma da URGS de 2017 que é de 2 por 2. Daí eu vou fazer ela depois para vocês, tá? Então agora, dito isso, nós vamos para a 3 por 3, tá? Não irei mentir para vocês, a 3 por 3 é de longe a mais chata de fazer, mas de longe. Mas tem um detalhe. Ela é um jeito. Se vocês seguirem o passo a passo que eu vou mostrar agora, vocês não vão errar. Porque é sempre o mesmo tempo, é sempre o mesmo jeito de fazer. Tá? Então vamos supor que cai um exercício do mesmo jeito que caiu na Copa do Mundo de 2014 ou de 2010. Que tem ali. E como tem, meus amigos, a gente poderia fazer ele, inclusive, já, né? Se bem que esse aqui é um pouquinho difícil para a gente começar a fazer com ele. Então, primeiro eu vou mostrar o normal, depois eu vou fazer aquele ali. Deixa eu ver o tempo. Dá tempo sim. Então, vamos lá. Vou fazer, então, agora um exercício 3 por 3. Vou pegar um exemplo que eles já dão ali, que fica mais fácil. Aí, né? Irei fazer, gente, o exemplo que tem na apostila, na página de número 20, tá? Então, se tu tem a apostila aí, é só pegar o exemplo, é isso que eu vou fazer, tá? Ele é x mais y mais z é igual a 0, depois 2x mais y mais z igual a 1, e depois nós temos que x menos y menos 2z menos 2z é igual a menos 1. Então tá. Temos aqui, meus amigos, a nossa conta. E, de novo, na URGS, gente, eles não são tão assim. Eles não vão assim, ó. Eu lembro de 2 exercícios de cabeça. Um é os jogos da Copa, uma pessoa comprou ingresso para 3 jogos, aí um ingresso era tantos reais, outro ingresso era tanto assim. Outro que eu lembro que era assim, ó, uma pessoa vai almoçar no restaurante e que o preço a pagar tem a ver com a cor do prato. Então, o prato vermelho custa tantos reais, o prato amarelo custa tantos reais. Uma loucura, né? Era assim. Quer dizer, a pessoa comeu 2 pratos amarelos, 3 pratos vermelhos e assim, e aí dizia quanto que dá, né? Aqui não, aqui é x mais y menos. A regra que a gente vai usar, gente, a tal da regra de Cramer, ela não é o jeito mais prático de resolver. O jeito mais prático de resolver é pelo tal do escalonamento. Mas o escalonamento, gente, ele é muito mais trabalhoso no sentido de pensar. É mais ou menos como a regra da soma e a regra da substituição. A regra da soma é mais difícil de pensar, mas é mais prática. A regra da substituição é mais fácil de pensar, mas é mais trabalhosa de fazer. Então, a regra de Cramer funciona assim, ó. Tu começa fazendo o que a gente chama de delta. E o delta, gente, é barbada. É só pegar os números que tem com as letras. Então, ó, eu vou escrever x, y, z e vou botar números do x. 1, 2, 1. Números do y. 1,
1, menos 1. Números do Z, 1, 1 e menos 2. E é agora que o nosso conhecimento determinante aparece. Eu vou gastar 5 segundos ou 10 para ver se não dá zero. Então, ó, essa é o dobro dessa? Não. Essa é o dobro dessa? Também não. Essa aqui é o dobro, o triplo? Não. Essa com essa? Também não. Essa com essa? Também. Não tem nenhuma propriedade que eu consiga ver rápido de que o determinante vai dar zero. Então, eu vou fazer o determinante normal, tá? 1, 2 e 1. 1, 1 e menos 1. Determinante é igual. Eu vou fazer, ó, 3, 3. 1 vezes 1 vezes menos 2. Menos 2. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 1 vezes 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos. Parênteses. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1 vezes menos 1. Menos 1. 1 vezes 2 vezes menos 2. Menos 4. Então, o meu delta vai ser menos 2 com menos 2, menos 4, com mais 1, menos 3, menos 1 menos 1, 0, com menos 4, menos 4. Então, o meu delta vai ser menos 3 mais 4, e tudo isso para o delta dar 1. Olha que coisa, que vontade de bater com a pessoa. Mas, enfim, delta igual a 1. Fazer o quê? É melhor do que ter dado delta igual a 0, né? Quando dá 0, delta igual a 1. O que tu vai fazer agora? Gente, a pergunta do exercício é o valor de y no sistema. Se não tivesse perguntando isso, se estivesse perguntando assim, ó, o valor de x, y e z, eu começaria pelo x, porque é o que uma pessoa normal faria, né? Mas eu vou fazer o y, porque a pergunta foi o valor de y. Então, o que eu vou fazer é o delta y. E olha como é fácil. Tu vai de novo botar o determinante, vai de novo botar x, y ou z. No lugar de x, tu vai botar 1, 2 e 1, mas tu não vai botar os valores de y. O delta y não vai os valores de y. O do z vai, ó. Vai 1, 1 e menos 2. E o y? No lugar do y, vai as respostas. 0, 1 e menos 1. 0, 1 e menos 1. Então, no delta x, no lugar do x, tu bota as respostas. No delta y, no lugar do y, tu bota as respostas. E tu faz o determinante igual. Então, perceberam o que é essa história de que o método a regra de Cramer, ela é trabalhosa? Porque demora a fazer isso aqui. Mas, no final, tu vai sair com a resposta certa da conta. Então, o meu delta y vai ser igual a diagonal principal, 1 vezes 1 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes 1 vezes 1, 0. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 2 vezes 2, 0. Então, isso aqui zerou, ó. Zerou. Delta y, então, é igual a menos 4. Um caminhão de cuidado agora, tá? Não é o y que é menos 4. É o delta y. O nosso y, gente, é esse delta y dividido pelo delta. Eu sempre costumo brincar que é como se o delta cortasse, né? E aí fica só o y. Então, é menos 4 dividido por 1, que nesse caso dá menos 4. Mas se o delta tivesse dado 2, seria 4 dividido por 2. Se tivesse dado 5, seria 4 dividido por 5. E assim vai. Menos 4. Se eu estivesse fazendo esse exercício e quisesse saber o x, eu iria fazer o delta x. E assim, tá? Então, assim, a resposta certa ali é a letra B, menos 4. Mas observa que o jeito de fazer a conta, ele segue um padrão. Sempre fazer o delta primeiro. Eu quero saber o delta x, faço o delta x. Eu quero saber o y, faço o delta y. Certo? Tranquilo aqui? Essa é complicada. Essa não é tão fácil que nem a 2x2, né? Agora, além disso, a parte que vem caindo nos últimos anos, essa é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Eu recebi uma mensagem aqui, bom, espera um pouquinho. A parte que
alguns anos não estava caindo tanto, mas aí ultimamente caiu, daí na prova do ano passado não apareceu, mas aí pode aparecer, né? É a discussão do sistema, tá? A discussão do sistema, gente, é uma situação que ela não é, digamos assim, não é muito difícil entender, mas tem um certo jeitinho que é bem importante que a gente pega, tá? Deixa eu virar para cá e aí, pessoal, vou botar nesse quadro para o pessoal ver. Ó, vou mostrar um sistema para vocês entenderem o conceito, tá? Imaginem que eu tenho o seguinte sistema. Ó. Assim. Esse sistema aqui, gente, é um sistema que a gente diz que é um sistema indeterminado. O motivo disso é assim: qualquer número que tu coloque para x ali, dá uma resposta diferente para y. Então, por exemplo, se tu diz que o x é 7, o y vai valer menos alguma coisa. Se o x vale 10, o y vale menos 2. Enfim. Por quê? Porque um é o dobro do outro. Tá vendo? O dobro do 2 é 4, o dobro do 1 é 2, o dobro do 5 é 10. Esse sistema tem infinitas soluções. Agora, se ao invés do 5 tivesse um 6, esse sistema seria o que a gente chama de impossível. Por quê? Porque, gente, esse é o dobro desse, esse é o dobro desse, mas esse não é o dobro desse. Então, como é que tudo dobrou, mas um deles não? Esse sistema não tem como ser resolvido, ele não funciona. Agora, um sistema normal que não tem isso aqui, por exemplo, que assim, se aqui fosse mais 3y, tem uma resposta só? Tem um par de valores ali que resolve essa conta. Então, por causa disso, a gente tem uma regra que é o seguinte, ó. Existem 3 tipos de sistema. A gente tem o sistema possível e determinado. A gente tem o sistema possível e indeterminado. E a gente tem o sistema impossível. Ok? Essas são as 3 possibilidades. Quando o sistema é possível e determinado, o delta dá qualquer número que não seja zero. Então, lembra que aqui o delta deu 1? É por isso que tem uma resposta, y igual a menos 4. Então, se o delta der qualquer número sem ser zero, o sistema é possível e determinado. Isso significa dizer que o sistema tem uma resposta. Como assim? Só tem uma conta que resolve. Se o delta der zero, eu posso ter tanto um sistema possível e indeterminado, quanto um sistema impossível. Aí tu vai olhar e vai dizer, quase, hein? Aí tu vai dizer, poxa vida, mas como é que eu sei a diferença? O delta x e o delta y. Se o delta x, o delta y, o delta z, o delta w, enfim, quantas vezes tiver, todos derem zero também, aí ele é indeterminado. E tem infinitas respostas. Infinitas. Se o delta x, ou o delta y, ou o delta z, enfim, não der zero, qualquer um deles, é tipo 2, ou 9, ou 90, aí não tem nenhuma resposta. Sem respostas. Eu sei que exigir de vocês que saibam alguma coisa é um exagero e não dá pra gente dizer assim, né? Mas o que eu posso dar é dicas. E a dica aqui é o seguinte: a URGS gosta bastante desse assunto.
tá? Ela já gostou mais ali no final, no início dos anos 2010, por ali, 2012, 2013, eles gostavam muito. Pararam de gostar e começaram a gostar disso aqui. Veio ali 2014, exercício 2016, 2019. E em 2020 eles voltaram a pedir isso aqui. Aí veio a pandemia, veio aquela coisa. A última prova não cobraram. Mas é importante que a gente tenha esse conceito aqui. Eu tenho quase certeza que na última prova não cobraram. Não vou dar certeza absoluta, mas tenho quase certeza. O que acontece? É uma conta que o conceito tem que estar bem enraizado na nossa mente. Se tu tiver o conceito bem enraizado, tu não vai ter tanta dificuldade. Tu não vai chegar lá e vai dizer assim, não sei. Tu vai conseguir resolver as contas por causa que tu sabe cada uma das situações. Eu vou fazer aqui os 2 exemplos que eles dão. Não, eles dão só, na verdade, né? É o exemplo da página ali, número 21, o exemplo número 67, e depois eu vou fazer outro que envolve esse conceito pra gente ver, tá? Só cuidar o tempo. Tá acabando nosso tempo, mas dá tempo a gente pelo menos ver um pouquinho, tá? Então, ó, o exercício 67 da página de número 21 é assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, tá aqui embaixo, tem uma discussão. Ó, meus amigos, temos aqui a nossa atividade. Tá lá. E ele fala assim, ó, o sistema, e tá lá o sistema, desenhadinho, tem mais de uma solução. O valor de K é. Isso é muito URGS. Isso é tão URGS, mas tão URGS, que esse exercício era URGS. Vocês têm uma ideia de quão URGS é essa atividade, tá? O sistema a seguir tem mais de uma solução. O que eles estão te dando aqui, gente, é como se o nosso querido avaliador da URGS, o cara que fez a prova, chegasse no teu ouvidinho e falasse assim, ó, queridinho, tu lembra a história do Delta? Tu lembra uma solução, ou infinitas, ou mais de uma? Porque no momento em que ele fala que o sistema tem mais de uma solução, tu vai lembrar desse quadro e vai pensar assim, ó, ou ele tem uma, ou ele tem infinitas, ou ele não tem. Se ele disse que tem mais do que uma, é porque tem infinitas. Porque ou tem uma, ou tem zero, ou infinitas. Então, o que ele está te dizendo é que o sistema é possível e indeterminado. Só que esse sistema que está aqui, gente, ele é um sistema especial, tá? E, é aquele tipo de coisa que saber isso vai te diferenciar dos demais. Ele é um sistema que a gente chama de homogêneo, que é quando termina sempre em zero, tá vendo? E aí vai dizer assim, tá, soube daí que o sistema é homogêneo, qual é a sacada? Um sistema homogêneo nunca é impossível. Cara, detalhezinho para tu marcar e não esquecer mais. Um sistema homogêneo que termina em 000 nunca é impossível. Não tem como ele ser impossível. Porque só volta zero em tudo. Só volta zero em tudo. Então, meus amigos, eu sei que esse sistema tem infinitas soluções, ele é possível e determinado, e que ele não é impossível. Então, se o delta dessa conta der zero, ele é possível e determinado. Porque ele não tem como ser impossível. Então, como é que eu vou fazer essa conta, gente? Olha só. Eu vou pegar o determinante. Vou trocar de caneta aqui rapidinho. Eu vou pegar o determinante. Vou escrever x, y e z. Não deu certo a minha troca de caneta. Eu vou para o azul. No lugar de x, eu vou escrever 1, k e menos 1. No lugar do y, eu vou escrever 1, 1 e 0. Cuidado, não é 2, 2 é o z. E no lugar de z, eu vou escrever 1, 2 e 2. E esse sistema tem que dar 0. Por que esse sistema tem que dar 0, meu gatinho e minha gatinha? Por causa que, quando o delta dá 0, o sistema é possível de determinar. Ah, mas o sistema pode ser impossível. Não, porque o homogêneo não pode ser impossível.
por isso que a gente faz essa conta assim. E agora, é só a gente resolver essa conta aqui, fazer o determinante, que a gente vai descobrir o nosso valor de K. Então, assim, é difícil, é difícil. Se eu fosse apostar, sabe? Qual dos dois vai cair? Vai cair assim ou vai cair assim? Eu acho quase 50-50. Sendo sincero com vocês, tá? Eu acho que se eles mantiverem a tendência, se cair sistema, é mais fácil cair assim do que cair assim, tá? Mais fácil. Mas, quando eu lembro que na última Copa, eles fizeram um exercício. Se eu não me engano, esse que tá aqui é o de 2014, eles fizeram um de 2018 também. Se eu não estou enganado. E tem Copa de novo agora esse ano. Então, eu não duvido que eles façam uns exercícios de sistema assim, envolvendo grupos da Copa do Mundo. Né? O jogo tá, papai, assim vai. Tá? Eu vou resolver aqui rapidinho, deixa eu ver como eu estou de tempo. Tá, vou resolver aqui rapidinho, só para a gente fazer daí, tá? Ó, vou copiar aqui, ó, 1K e menos 1, 1 e 0, isso é igual a 0. Né? Então, ó, 1 vezes 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 vezes menos 1 é menos 2, 1 vezes K vezes 0 é 0. Isso aqui sumiu, né? Sumiu. Menos 1 vezes 1 vezes menos 1 é menos 1, 1 vezes 2 vezes 0 é 0, e 1 vezes K vezes 2 é 2K. Igual a 0. Como tem o menos na frente, vai trocar de sinal, vai ficar mais 1 menos 2K é igual a 0. Vou pegar esse 2K e passar para o outro lado como mais 2K. Esse 2 passa dividindo. E o K, então, será 1 meio. E aí, a gente tem a nossa resposta, a letra E, o valor de K vale meio. Então, assim, é um exercício que é complicadinho. Eu até fiquei pensando agora, nossa, mas qual é a propriedade que faz ali o K ser 1 meio, né? Deveria ser alguma coisa que... Não sei. Tem uma propriedade ali que faz o K ser 1 meio. Fiquei pensativo agora, né? Mas é o tipo de conta, gente, que a gente tem que, então, parar, analisar e tudo mais, para conseguir fazer o sistema possível, o sistema determinado, e assim vai, tá? Antes de liberar vocês, eu sei que vocês já devem estar com fominha, né? Mas só para finalizar rapidinho, gente, eu só quero fazer um exercício, e os outros testes, gente, onde fala assim, teste para casa, né? Se eu fosse vocês, eu faria os testes para casa, porque são quase todos os exercícios da URGS, tá? O que eu quero fazer com vocês, antes da gente ir embora, é... Esse igual... Esse aqui não... achei! É o número 85, tá? Eu vou colocar ele aqui no quadro também, obviamente, para que vocês vejam. Mas é um exercício, deixa eu só virar aqui para o pessoal ver. É um exercício, gente, que ele é bem interessante, porque ele não é muito antigo, tá? É um exercício mais novo, para mostrar como é que é a tendência da URGS de cobrar esse exercício. Ó. Então, ele falou assim, ó, para P e Q, constantes reais, considere as seguintes afirmações a respeito do sistema. E o sistema é assim, ó. X mais Y é 1, e Px mais Qy é igual a P vezes Q. Horroroso, né? As afirmações. Número 1. Se P diferente de Q, o sistema tem solução única. Número 2. Se P e Q forem igual a 1, o sistema não tem solução. E o número 3. Se P e Q forem igual a 0, o sistema tem uma infinidade de soluções. Então, ó, eles estão dizendo que se isso aqui acontecer, uma solução. Se isso aqui acontecer, sem solução. E se isso aqui acontecer, ele tem uma infinidade de soluções. Então, vamos lá. Vamos testar a primeira. Número 1. Se P for diferente de Q, o nosso sistema tem apenas uma solução. Como é que eu faria isso? Delta. Gente, só que aí vai lembrar a história, o delta não é só para uma 3x3, não. O delta vai para uma 2x2 também. Então, olha o que eu vou fazer. Vou botar x e vou botar y. E vou escrever 1 e P
Q menos 1 vezes P. Então, esse é o meu delta. Ó. Q menos P. Que bizarro, né? Quanto vai dar o delta? Q menos P. Só que o que a gente sabe do delta? A gente sabe que se o delta for diferente de zero, o sistema é possível determinado. Ele está dizendo que o sistema vai ter uma única solução. Gente, Q menos P diferente de zero. E se eu pegar esse menos P e passar para o outro lado, eu vou dizer Q é diferente de Q. Olha o que está escrito aqui, que P é diferente de Q. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Por quê? Porque ele diz que tem uma única solução. Uma única solução tem que dar diferente de zero. Passei o menos P para o outro lado como mais P. E descobri que essa é verdade verdadeira. Número 2. Se P e Q forem igual a 1, o sistema não tem solução. Vamos ver. Vou fazer o delta, tá? Vai ser, aliás, mentira, não vou nem fazer o delta. Gente, eu vou substituir na conta. X mais Y é igual a 1. X, porque o P vale 1, ó. X mais Y é igual a 1 vezes 1, que dá 1. Gente, como é que esse sistema vai ser impossível? Ser tudo igual? Não tem como. O delta vai dar 1. Aqui a gente vai dizer assim, mas lá no dia eu acho que eu ia fazer os delta. Tudo bem. Delta seria 1, 1, 1 e 1. Dá 0, né? 1 vezes 1, 1 menos 1, 0. Depois, quem é que seria o delta x? 1, 1, 1 e 1. E vai dar 0 também. Então, aqui a gente tem uma situação em que todos os deltas dá 0. Esse sistema tem infinitas soluções. Então, a número 2 está errada. Diz que o sistema não tem solução. E a última? A última fala que, se P e Q forem iguais a 0, o sistema tem uma infinidade de soluções. Gente, se P e Q forem iguais a 0, o sistema vira x mais y é igual a 1 e 0 mais 0 é igual a 0. Isso aqui nem existe. E isso, gente, é um sistema que tem infinitas soluções. Se tu botar que o x vale 3, o y vale 2, menos 2. Se tu botar que o x vale 4, o y vale menos 3. Se tu fizer os deltas, tu vai ver que vai dar 0, 0, 0. Então, essa falsa, essa verdadeira. E a gente tem a nossa resposta. Então, esse exercício, que é a letra B, não, letra C, 1 e 3. Então, esse exercício mostra, gente, ele é mais novo, mostra que o que a URGS disser é que tu saiba a questão do delta e a questão de indeterminado, determinado, assim vai. Na semana que vem, quando eu e você estivermos juntinhos de novo, a gente já vai para o próximo assunto, tá? Então, a gente já continua na próxima situação. Se tu tiver alguma dúvida sobre algum exercício desses para casa ou da URGS que quiser trazer, fique à vontade. Nas próximas aulas também, eu irei trazer exercícios mais novos. Então, eu provavelmente mandarei para vocês antes, para que vocês possam ter o celular, ou quiser imprimir, posso trazer daí. Não serão muitos, mas serão alguns que a gente vai fazer em aula daí, de assuntos mais novos. Tranquilo? É isso então, meus amigos. Até mais. Valeu, falou. E assim também. Tchau, valeu, valeu, valeu. Tchau. Eita, valeu, valeu, valeu. Nossa, aqui ficou.